Olá, pessoal. Eu sou Mônica Miller, da Miller Connect. Estou aqui para dar uma força para você que vai fazer o preparatório para o concurso de Maricá. Aliás, que está fazendo, né, o preparatório para o concurso de Maricá, a prova de docente de anos iniciais, né, educação infantil, anos iniciais, será no dia 1º de maio, quarta-feira, né, feriado, dia do trabalho, e a gente vai resolver algumas questões sobre a prova de Niterói, que também é banca COSEAC, ok? Então, vamos seguir, vamos para as nossas questõezinhas, para que a gente consiga lá na hora da prova resolver tudo sem dúvida nenhuma, ok? E para vocês conhecerem também como a banca faz as suas perguntas. Vamos lá, gente. Bom, questão 1. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a DCNEI, estabelecem que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças, considerando. Bom, essa primeira questão a gente fala das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e o texto, né, o enunciado, ele costuma nos dar muitas dicas. Então vamos lá. Então, quais são os procedimentos para a avaliação? Lá na hora da sua provinha, você vai marcar avaliação. Vamos marcar o que é mais importante, ok? Vamos lá, letra A. Os processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas com o objetivo de seleção. B. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. C. A utilização de registros realizados por adultos e crianças, sendo obrigatório o relatório. D. A ficha específica que permita às famílias identificar ou não a retenção das crianças na educação infantil. Letra E, lembrando que a COSEAC tem 5 opções. Os instrumentos adequados aos conteúdos essenciais planejados e que destaquem apenas o processo de ensino. Qual é o nosso objetivo, gente, na avaliação do desempenho das crianças, que traz aí a nossa DCNE, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil? Vamos lá para a nossa resposta? Resposta certa, letra B. A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Vamos ver por que a letra A está errada, gente. Os processos de aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas com o objetivo de seleção. Não é isso, não é o objetivo de seleção. Letra C. A utilização de registros realizados por adultos e crianças, sendo obrigatório o relatório. Também não é isso. A ficha específica que permita às famílias identificar ou não a retenção das crianças na educação infantil. Gente, uma dica que eu dou para vocês: educação infantil não tem retenção, não há retenção na educação infantil. Letra E. Os instrumentos adequados aos conteúdos essenciais planejados e que destaquem apenas o processo de ensino. Apenas. Cuidado com essas palavrinhas. Apenas, somente, palavrinhas que excluem. Então, também não é a correta. Nossa corretíssima é a nossa letra B. Ok? Vamos resolver mais uma. A questãozinha 2, para Benjamin, as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem. Assim, o autor as reconhece como. Então, as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada para esse autor, mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem. Então, assim, o autor as reconhece como letra A, um sujeito imerso na cultura, logo apenas produto dela. Olha o apenas aqui, a gente marca na nossa prova. B, um ser ingênuo e puro, preenchido pelo universo cultural. Ele é ingênuo e puro, ele é preenchido pelo universo cultural. Será que é isso que o autor pensa? C, um indivíduo social inserido em sua classe.
D. Uma miniatura do homem adulto, moldada pelos interesses do capital. É uma pessoa em processo de desenvolvimento por estágios. E aí, gente, o que vocês acham que esse autor... vou dar uma dica aqui para vocês. A gente pode não ter lido, a gente pode não conhecer o autor, mas a gente vai tendo aí um discernimento das respostas, né? Lá em cima, no enunciado, falou o quê? Que as crianças não constituem nenhuma comunidade isolada, mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem. Sim, ela nasceu numa sociedade, certo? Então, aquela família daquela criança, ela faz parte de um povo e de uma classe. E ela também, por sua vez, a partir do seu nascimento, ok? Então, o que será que esse autor pensa sobre isso? Vamos lá? Quem precisar dar uma pausa para ler novamente, eu vou para a resposta. Letra C, gente, está dizendo no enunciado, fazem parte do povo e da classe a que pertence. E a letra C diz o quê? O indivíduo social inserido em sua classe. É óbvio, né? Então a gente tem que olhar sempre o enunciado para que a gente possa responder as perguntas, ok? Letra A dizia que era um sujeito imerso na cultura, logo apenas, o apenas, como eu falei para vocês, a gente marca, porque exclui. Produto dela está reduzindo a criança a apenas um produto. Ser ingênuo e puro preenchido pelo universo cultural, não é isso, né? Que diz lá no meu enunciado. Uma miniatura do homem adulto, lembrando que essa ideia aqui é da Idade Média, ok? A criança como miniatura de um adulto. Uma pessoa em processo de desenvolvimento por estágio. Gente, a gente se lembra lá de Piaget, né? E outros autores que falam dos estágios. Né? A criança não é apenas uma pessoa em processo de desenvolvimento por estágios, isso era uma teoria, ok? Que a gente até utiliza até os dias de hoje, embasa outras teorias e abordagens, porém, a pessoa não se reduz a isso, muito menos o que o enunciado está dizendo, tá? Prestem atenção no enunciado, é a dica que eu dou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal, vamos para a nossa questão 3, então. Para Paulo Freire, ensinar exige saber escutar. Assim, a prática democrática de escutar compreende. Então, a gente pensa lá, né? A gente está falando de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, tem várias obras que Paulo Freire deixou para nós, né? E a gente sabe que Paulo Freire defende a inclusão, defende um pensamento que vai contra a hegemonia, né? Contra a vigência aí do sistema dominante, né? Então a gente precisa, quando fala em Paulo Freire, a gente precisa entrar ali naquele universo de Paulo Freire, para que a gente responda qualquer questão sobre ele. Vamos lá, letra A. Entender que o bom escutador fala e diz de sua posição com desenvoltura. Sua fala discordante, sendo afirmativa, deve ser firme e autoritária. Então, a gente vai marcar aqui já uma palavra que não tem a ver com Paulo Freire, que é o autoritarismo, né? B. Acreditar que, se a estrutura do meu pensamento é a única certa, opa, ele está considerando aqui, quando a gente estranha, a gente marca, irrepreensível, deve-se apenas ouvir quem pensa de outra maneira. Apenas, lembrem do apenas. C. Saber escutar, concordando com a leitura do mundo, para então se rebelar, opondo-se às diferenças do outro. Então, a gente vai escutar para que a gente possa se rebelar. D. Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes, sem o que a escuta não pode se dar. Então, aceitar e respeitar a diferença, opa, o Paulo Freire realmente fala sobre isso, né? É uma dessas virtudes sem o que a escuta não pode se dar, ok? E letra E, o alinhamento à iniciativa privada e ao mercado educacional. Então, Paulo Freire ele é contra essa vigência de sistema, né? Alinhando aí a educação ao sistema vigente. Então, vamos lá, gente. A respostinha tá mole essa. Letra D, aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes, sem o qual a escuta não pode se dar. Se você não respeita a diferença, você não escuta o outro, ok? Facinho essa questão. Lembrem de entrar no universo daquela pessoa que está sendo dita aí no enunciado. 4.
No campo da alfabetização, Ana Luísa Smolka desafiou as pesquisas construtivistas que dominavam os debates sobre educação quando defendeu sua tese em 1987. Em seu estudo, ela destacou. Então, o que eu preciso saber do meu enunciado? Fala de alfabetização, fala de Ana Luísa Smolka, que por mais que eu não saiba quem é, eu consigo responder se eu souber o que são pesquisas construtivistas. Então, ela desafiou as pesquisas construtivistas que dominavam os debates sobre a educação quando ela defende a sua tese. Vamos ler, gente. Letra A. Então, o que vocês acham que em seu estudo ela pode ter destacado, né? A aquisição da escrita enquanto sequência de níveis de alfabetização, vocês acham que ela iria desafiar as pesquisas construtivistas, trazendo que a aquisição da escrita seria, né, ela falaria sobre a sequência dos níveis de alfabetização? Letra B, as estruturas de inteligência que permitem cada vez mais a criança conformar-se com o mundo em que vive? Letra C, a leitura e a escrita como processo discursivo, seguindo por um caminho de produção de sentidos. Letra D, a relação entre fonemas e grafemas na defesa de um processo de construção individual do conhecimento. E letra E, usos e práticas do letramento que marcam a oralidade nas diferentes esferas sociais. Então vamos lá, gente. Eu posso não saber quem é essa autora, mas eu vou pela lógica, né? Na letra A, diz que enquanto sequência de níveis de alfabetização, a escrita é uma sequência. Será que ela trazendo isso no seu estudo, ela estaria desafiando as pesquisas construtivistas? Vamos para a resposta, gente? Porque a B fala de conformar-se com o mundo. Então, essa a gente já tiraria. Então, não me preocupo mais com a letra B. Letra C, a leitura e a escrita como processo discursivo, seguindo por um caminho de produção de sentidos. Isso é legal, isso é bom. A letra D fala de fonema e grafema na defesa de um processo de construção individual do conhecimento. Será que ela trazendo essa questão aqui, ela estaria aí desafiando as pesquisas construtivistas? E na letra E, usos e práticas do letramento que marcam oralidade nas diferentes esferas sociais. O que seria o letramento, gente? Seria conhecer, né? Identificar, interpretar aquilo que se escreve. Isso, será que o uso e a prática do letramento marcam a oralidade? A oralidade a gente fala de fala nas diferentes esferas sociais. Será que ela faria uma pesquisa sobre isso para desafiar as teorias construtivistas? Vamos para a resposta? Bom, você que respondeu letra C, leitura e escrita como processo discursivo, seguindo por um caminho de produção de sentidos, está corretíssimo, né? Ela trouxe um trabalho falando aí sobre esse caminho de produção de sentidos, que é o que a leitura e a escrita precisam desafiar os nossos alunos no sentido da produção de sentidos. Precisa fazer sentido para o aluno, ok? Vamos para a próxima questão, questão 5. Cecília Goulart, considerando os estudos de linguagem, defende possibilidades de ensino-aprendizagem da escrita que tenha por base uma perspectiva discursiva da alfabetização, compreendendo. Então vamos lá. Cecília Goulart, posso não saber quem é essa pessoa que eu vou responder essa questão, ok? Então ela fala sobre o quê? De linguagem. Ela defende o quê? Possibilidades de ensino-aprendizagem da escrita que tenha por base uma perspectiva discursiva, bem parecido com a nossa amiga da questão anterior, certo? Da alfabetização, compreendendo. Letra A, o foco da percepção auditiva, será que é isso que Cecília Goulart vai focar falando de percepção discursiva da alfabetização? B, a perspectiva fonológica, será que ela vai falar do conhecimento aí do som de cada grafema? C, a psicogênese da língua escrita, ou seja, como tudo acontece desde o início. Letra D, o método global de contos. Será que ela traz um método global de contos para a perspectiva discursiva da alfabetização? Ou será que ela traz a reflexão e a ação sobre a escrita? Qual que vocês marcariam? Vamos para a resposta. Perfeito, quem respondeu a letra E. A reflexão e a ação sobre a escrita. Então, a gente já tem aí um conjunto de coisas que a COSEAC traz,
que é a reflexão sobre a escrita, que é a perspectiva discursiva da alfabetização, né? Então, a gente não apenas ensina a ler e a escrever através dos fonemas e grafemas, da consciência fonológica, mas a gente faz uma reflexão sobre a ação dessa escrita, ok? Então, fica aí a ideia da banca para vocês. Questãozinha número 6, questão zona, né, gente? Tem até um pouquinho aqui na frente, mas vamos lá. O direito à alfabetização é um processo social e cultural mais amplo e inclui, além da aprendizagem da leitura e da escrita, a alfabetização matemática. Então, aqui a gente está falando sobre a alfabetização matemática. E o enunciado traz o que para a gente? Gente, que é um processo social e cultural mais amplo, ok? Vamos lá. Letra A, demanda o quê? A. Um espaço de aprendizagem que os alunos possam matematizar, ou seja, formular, criticar e desenvolver maneiras matemáticas de entender o mundo. B. Uma coletânea apenas, ou apenas a gente vai marcar, de questões aritméticas de forma diversificada, compartilhada por professores e alunos. C. Um quadro interativo com possibilidades para cálculo mental, sendo exclusivo para testar novas relações entre números e operações. Será? D. Um texto com escritas próprias da matemática. Então, ele aqui defende o texto com escritas próprias da matemática. Representações de conceitos e ideias que exijam a decodificação da língua portuguesa. É a ação educativa em que se criam espaços para as práticas tradicionais de matemática. Práticas tradicionais eu vou marcar. Vamos lá, gente. Qual é a resposta dessa questão? Muito fácil, já era a nossa letra A. Um espaço de aprendizagem que os alunos possam matematizar, ou seja, formular, criticar e desenvolver maneiras matemáticas de entender o mundo. Perfeitíssimo aí nossa letra A, ok? A letra B, o que a gente pode pegar aqui de errado, gente? Apenas questões de aritmética. Então, a gente já desconsideraria essa questão. Letra C, quadro interativo com possibilidades para cálculo mental, sendo exclusivo para testar novas relações entre os números e as operações? Também não. Letra D, texto com escritas próprias da matemática e exigindo a decodificação da língua portuguesa. Isso é bem estranho, né? Então, a gente elimina. E letra E, uma ação educativa em que se criam espaços de práticas tradicionais, fujam do tradicional da matemática, tá? Quando a gente fala de linguagem matemática, a gente foge de tudo que é tradicional, porque a ideia, gente, da matemática atual é realmente desconstruir essas práticas tradicionais da matemática que trouxeram bastante aí até prejuízo, né, para os nossos alunos por conta de não compreender o que era resolvido em si nas questões, nos problemas, era não contextualizar, ok? Questão 7. No ensino da matemática, a compreensão da estrutura do sistema decimal e posicional deve ser uma construção da criança. E considerando-se, então aqui ele fala de sistema decimal e posicional, fala novamente da matemática, então a prova trouxe aí duas questões seguidas sobre a matemática, que acontece muito, né? Letra A, o desempenho individual que vai desincorporando estruturas com propriedades plenas de significados à medida que forem mobilizadas em sequências didáticas. B. A ação sobre seus materiais em situações de quantificação apoiada nas estruturas fundamentais do agrupamento, sempre de 10, e do posicionamento dos números. C. A disciplina de cada aluno, que depende do comando do professor, para fazer uso do conjunto de palitos, elásticos, fichas numéricas, tapetinhos e etc. O que vocês acharam dessa letra C, gente? D. A hipótese da escrita utilizada no registro da escrita numérica, remetendo às questões de grafismo e espelhamentos de letras. E E. A mediação e as relações autoritárias constituídas no campo da matemática cotidiana. Então, o que vocês responderam? Vamos lá para a questão, para a resposta. Então, a letra B, né? Então, ele fala lá que o sistema posicional, né?
considerando-se a ação sobre seus materiais em situações de quantificação, apoiada nas estruturas fundamentais do agrupamento, sempre de 10, e do posicionamento de números perfeito. Vamos achar o erro, gente? Letra A. O desempenho individual que vai desincorporando estruturas com propriedades plenas de significado, desincorporando, matou aqui, à medida que foram imobilizadas em sequências didáticas, o desincorporando matou essa questão. Vamos para a letra C. A disciplina de cada aluno. Esse aqui a gente já desconfiava de que não estaria correto, que depende sempre do comando do professor. Esqueçam isso. E D, a hipótese de escrita utilizada no registro da escrita numérica, remetendo às questões de grafismo, espelhamento de letras. Não, ele está misturando, igual na outra questão, matemática com língua portuguesa. É a mediação e as relações autoritárias. Não, tudo que for autoritário a gente descarta, ok? Então, número 7, resposta certa, letra B. Número 8, vamos lá. Para Zoilda Trindade, o papel da escola na perspectiva de uma educação multicultural, gente, isso está em alta, educação multicultural. Vamos ver o que vocês sabem disso, mesmo que vocês não conheçam a senhora Zoilda Trindade, vamos responder essa questão. Letra A, desenvolver uma postura de conformismo entre os estudantes. Gente, ó, tudo que tiver nesse sentido de obediência, conformismo, né, a gente já desconfia. B, promover mudanças radicais nas estruturas de poder, mudanças radicais nas estruturas de poder da sociedade para somente então iniciar o trabalho multicultural na educação. O somente eu também falo para vocês marcarem na provinha de vocês. Letra C, debater as políticas de cotas e outras ações afirmativas apenas se estiverem no contexto da instituição. D, apenas colocar imagens de algumas etnias nos murais e comemorar o Dia do Índio e o Dia Nacional da Consciência Negra. São super em alta aí, né? A gente viu que isso não é um multiculturalismo, gente. Vamos lá, ainda coloca que apenas, que eu já marcaria desde o início, mas essa questão está muito errado. Letra E, incluir na pauta as diferenças, a interação e o diálogo, bem como o questionamento da própria escola sobre seu papel e sentido. É a nossa resposta? Claro que sim, gente. Letra E é a nossa resposta corretíssima. Não tem nem mais o que discutir nessa questão, certo? Vamos passar para a próxima. Questão 9. Considerando-se a participação e aprendizagem do estudante público-alvo da educação especial na classe comum, tem sido apontado como uma abordagem promissora pela literatura sobre inclusão escolar. Opa, Mônica leu muito rápido, vamos voltar. Está falando de participação e aprendizagem do estudante público-alvo da educação especial na classe comum. E diz que tem sido apontado aí como uma abordagem promissora pela literatura sobre a inclusão escolar. O que, gente? A literatura tem apontado o que? Gente, é um assunto em alta. Por favor, leiam sobre isso. Letra A, Braille. Letra B, comunicação alternativa. Letra C, flexibilidade curricular e Libras. Letra D, desenho universal da aprendizagem, DUA. E aí, qual é a resposta correta? Letra D, desenho universal da aprendizagem seria a resposta correta. Vamos passar para a próxima. Desenho universal da aprendizagem, gente, seriam desenhos, né? É a interpretação das coisas de forma que todos entendam, todos compreendam. É uma linguagem usada para todos, ok? Faltou uma letra E na questão anterior, né? Acabou aí não copiando, mas beleza, a gente chegou à resposta certa. Aqui tá 13, não é questãozinha 10. Vamos lá. Lucchesi entende que a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo. Gente, falou em Lucchesi, eu tô falando de quê? De avaliação, ok? E lá fala do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de decisão de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. Nesse contexto, a avaliação apresenta componentes da função. Qual é o tipo de avaliação nesse caso? A, formativa. B, diagnóstica. C, classificatória. D, emancipatória ou E, compulsória. Vamos lá.
Qual a resposta que vocês deram? Vamos ler de novo o enunciado. Avaliação caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo para aceitá-lo ou para transformá-lo. A resposta certa é a letra B, a nossa avaliação diagnóstica. E onde que eu vejo, Mônica, que ele está falando da avaliação diagnóstica aqui na tomada de posição a respeito do mesmo. Então, eu preciso saber o que o meu aluno sabe sobre determinado assunto para que eu possa saber o que ele precisa. Né? Então, quando a gente fala de tomada de posição a respeito do mesmo, né, forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, eu estou falando de formação diagnóstica. Ok? Então, gente, essa é a nossa última questão. Depois eu volto com mais questões para vocês. Lembrem de curtir, compartilhar, lembrem de tirar dúvidas se for necessário, né? Que eu estou sempre respondendo vocês aqui no canal da Miller Connect. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.